Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu canal é Luanda Rosa e meu nome é Desordem Gramatical. Bom, morfologia. O que seria morfologia? Essencialmente, estudo da formação de palavras. Estudo, enfim, da formação de palavras no sentido de que cada palavra é composta por partes específicas. Percebam que eu fiz primeiro um vídeo de sintaxe, depois estou fazendo um vídeo de morfologia, depois eu vou fazer vídeo de fonologia. Por algum motivo eu estou fazendo o contrário, mas é só porque eu me interesso mais por sintaxe e morfologia, depois por fonologia. Enfim, é questão de interesse mesmo. Eu até me interesso talvez um pouco mais. Não, eu me interessaria por morfologia e sintaxe um pouquinho menos por fonologia e fonética, infelizmente. Mas o que, que a gente vai ter? Morfologia. Cada palavra, a gente vai ligar essa questão da morfologia com questões como etimologia, enfim. O que, que a gente vai ter? Morfologia, formação das palavras. A unidade, toda parte, toda essa questão de estudo de formação da palavra, estudo de formação da frase, estudo de formação dos sons e tudo mais, de cada sílaba, vamos dizer. Tu tem fonemas, tu tem morfemas, tu tem sintagmas, enfim. Tu vai ter toda vez uma unidade específica que é trabalhada naquela área. Nesse caso é um morfema. O que seria um morfema? A menor unidade da língua que pode deter significado. Então vai ser aquela parte da palavra, por exemplo, a gente vai ter o radical. Cantar, cantemos, cantarei, enfim. Cante, cantei. Por quê? A gente vai ter alguns princípios ali depois que a gente tem que ver melhorzinho. Mas a gente vai ter o radical como a base do significado. Então vamos dizer aqui, vamos dizer a palavra carregar e não recarregar. A palavra carregar, carregue, carregue é o que tem, é a base semântica, semântica de significado. Essa base semântica, que é o radical, essencialmente significa que se tu tira o K, por exemplo, é só ficar reg, ok, tipo, regar, reguei, já é outra coisa. Então, a partir do momento que tu muda o radical, tu muda a palavra, já é outra palavra diferente. Agora, tu pode fixar algumas coisas antes ou depois, prefixo, sufixo. Essas coisas, no geral, prefixo, sufixo, se chama afixo, que são coisas que tu insere naquele radical, e a gente vê como tu insere depois, mas são coisas que tu vai colocar naquele radical essencialmente para adicionar outro sentido a partir daquele sentido que veio antes, do radical. Então a gente tem uma ideia central, ideias que se conectam e formas gramaticais que a gente fala que ajudam a conectar os afixos e o radical e desinências, enfim. Depois a gente vai ver tudo isso melhorzinho. Essa vai ser uma aula bem introdutória. Então, por exemplo, aqui, re vai ser um afixo. Re. Afixo, por quê? Porque tu tem a base que é carregar. O afixo, ele essencialmente ele pode ser usado em várias palavras diferentes. Então vai ter o princípio da recorrência. Então, recarregar, rebobinar, que já é outra coisa diferente, na verdade. Mas se para pensar, por exemplo, o estudo da formação das palavras é muito interessante. Por quê? Porque tu vai ter a palavra rebobinar, por exemplo, que a gente não para pensar que é rebobinar. Então é bobina. É tu fazer a bobina funcionar novamente. A bobina seria aquele mecanismo essencial ali para que aquela coisa funcionasse, tu tá colocando de novo. Rebobinar. É isso que rebobinar significa. Então tu para ver o significado de cada palavra. E aí a gente vai ter o estudo da etimologia, que vai ser o estudo do desenvolvimento de como aquela palavra chegou a ser o que é, como costumava ser antes. Enfim, que eu acho muito interessante. Então, me atrai muito a morfologia nesse sentido. E aí a gente vai ter o quê? Recarregar, rebobinar, reler, rever, enfim. Então tem uma recorrência aí. Agora, se fosse descarregar, princípio da oposição. Outra coisa diferente já. Então, o que isso significa? Deixa eu só fazer focar no quadro. Foi, acho. O que a gente tem? Recorrência e oposição. Então, assim como na fonologia, a gente tem o princípio da oposição em que sentido? Tu tem consoante, vogal, beleza? Então, tem que ter uma consoante, depois uma vogal,
ou duas consoantes, duas vogais, enfim. Mas essencialmente tu tem que um som contradiz o outro, um som contradiz o outro, e aí eles vão se unindo dessa forma, a partir das oposições deles. Então tu tem uma recorrência de certos sons, então SS, o SC, e o C, e o X, e o X e o C, exceção, por exemplo, é uma recorrência, mas tu vai ter uma oposição ao mesmo tempo. Por quê? Porque o som de uma consoante se opõe ao som de uma vogal. O som agudo se opõe ao som grave, por exemplo. Vamos dizer, eu estou falando em som geral agora. Mas beleza. Então, recarregar, rebobinar, rever, oposição, recarregar, descarregar, inserir. Não, inserir não. Ah, ah, ó, impelir. Impelir, tá certo falar? Impelir. Tipo, impelindo. Não. Impelir, tu tá impelindo sobre uma pessoa e tu tá expelindo algo. Excremento, porque é pra fora. Intrusão, porque é pra dentro. Beleza? Então tem essas questões da diferença que esse afixo vai dar. Ainda assim é sobre tu ter, tu entrar, por exemplo, em algum lugar, da trusão, vamos dizer, certamente teve algum desenvolvimento histórico que trusão, sei lá, significava alguma coisa, sabe? E por isso que é tão interessante, porque pensa, pô, mas por que é desse jeito? Eu não tô entendendo. E aí tem um ali, guia prático do português correto, alguma coisa assim, de 2004, se eu não me engano, que ele coloca lá, nem todas as palavras, que eu adorei essa parte, nem todas as palavras que existem ou são passíveis de existir, pelo menos estão no dicionário. Nem o dicionário mais completo, ele tem vários tomos, tem vários volumes, aquilo não vai ter tudo. Porra! Essencialmente. Por quê? Porque novas palavras vão surgir amanhã, novas palavras vão surgir depois de amanhã, seja aqui, seja em Portugal, seja nos Estados Unidos, não importa. Novas palavras vão estar surgindo o tempo todo, não tem como o dicionário se atualizar, nem tem como saber todas as palavras que são possíveis de serem usadas, porque a gente tem algumas coisas que se chamam relações paradigmáticas. O que são essas. Ui, meu Deus. O que são esses paradigmas das relações paradigmáticas? É toda a chance, todas as escolhas que eu posso fazer. Então, mais fácil é analisar morfologicamente, fazer uma análise morfológica daquela questão e ver, tipo, por exemplo, nossa, eu nunca ouvi essa palavra, será que ela existe? E aí tu vê se é possível essa palavra existir. Por exemplo, eu conheço a palavra constitucional. Eu conheço a palavra inconstitucional. Inconstitucionalmente, sabe? E aí tu vai vendo se pode existir ou não aquela palavra, essencialmente. Sabe? Inconstitucionalissimamente. Aí tu, pô, muito inconstitucional. Meu Deus, olha só como é inconstitucional esse negócio. Entendeu? E aí tu vai ver. Mas essencialmente a gente vai ter isso. Morfema menor unidade com significado. Então tu vai ter o radical, que é o mais óbvio, claro. E tu vai ter essas questões. Tu vai ter morfemas lexicais e morfemas flexionais, se eu não me engano. Se eu não me engano. O que isso significa? Tu vai ter os flexionais, que tipo das desinências, flexão nominal, flexão verbal. Então tu vai ter, por exemplo, carreguei, carregou, carregará. Então, tá determinando questões de modo, tempo verbal, de quantas pessoas estavam lá, de quantas. Da intensidade. Não, intensidade não é isso que eu quero dizer. Do grau. Então, nominal, por exemplo, grau, pode ser aumentativo ou diminutivo. Número, plural ou singular. Pode ser feminino ou masculino, sabe? Verbal, modo e tempo, por exemplo. Infinitivo. Infinitivo, tá correto isso? Indicativo, subjuntivo. E aí a gente vai ter. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver depois. Depois. Essa é uma aula puramente introdutória. Por isso que algumas coisas eu tô tipo, será que é isso aqui? Porque eu foquei em coisas mais introdutórias primeiro. E daí eu fico com medo de falar uma coisa que eu vou estudar melhor depois. Calma, tá?
Mas o que a gente tem? Afixo, porque ele se junta, ele é especificamente um prefixo, porque ele vem antes, prefixo, pré-fixo, pensa, e aí ele vai se juntar. Esse prefixo aqui, que significa fazer de novo, vai se juntar com esse aqui, que significa carregar, por exemplo. Tu está carregando a energia, nesse sentido, ou tu está carregando alguma coisa de novo. Nesse sentido aqui de recarregar, vai ser mais uma questão de energia. Mas, certamente, tu pode fazer uma análise aí do sentido dessa questão, que vai ver e vai ser tipo carregar a energia. E aí tu para ver que é uma questão meio que cultural, histórica, assim, no sentido de que carregar a energia, por exemplo, vamos dizer que antigamente na tomada tu tinha que carregar alguma coisa, literalmente, para carregar a energia. Sabe? E por isso que é tão interessante a morfologia. E aí a gente vai ter aqui uma vogal temática que vai dar o tema. Essa vogal temática é o quê? Ela vai dar a chance para vir uma desinência depois, essencialmente. O que seria uma desinência? Aquela questão das flexões ali, essencialmente. Então, por exemplo, aqui tem um sufixo, a gente vai ter algo que vem depois, que ele essencialmente vai determinar, por exemplo, modo tempo verbal, enfim. Então, recarregar, recarregamos, recarregaremos, sabe? Então, essas questões depois. Mas essas são coisas que a gente vai ver já já, melhorzinho. Mas essencialmente é isso. Tu tem o radical, vogal temática. Vogal é consoante de ligação, que ele tem uma função gramatical. Oh meu Deus, função gramatical, função semântica, lexical ali, os lexemas, por isso morfologia lexical e morfologia flexional. Então esses flexionais eles têm mais uma função gramatical, ou seja, não precisa existir isso aqui tecnicamente, mas seria estranho a gente falar recarregar, recarregar. Então isso aqui não pode não ter um sentido propriamente dito, mas ele tem uma função. Ele está exercendo a função de estar ali por um motivo específico. A vogal temática até não digo, mas a vogal de ligação. A vogal temática ela indica o quê? Essencialmente a que modo ali verbal pertence, a conjugação no caso. Então, primeira conjugação, ar, segunda conjugação, terceira conjugação, ir, sabe? E a gente vai ter isso pela vogal temática. Então, o tema seria o quê? Radical, essencialmente, mais a vogal temática. Aí a gente tem o tema. Então, o tema seria aquela parte pronta para receber as desinências, essencialmente. Especificamente é isso que a gente vai ter. Beleza. Que mais? Aí as partes que vêm depois, por exemplo, tu vai ter alguns sufixos adverbiais. Por exemplo, alguns sufixos. Na verdade, alguns não. Só tem um sufixo adverbial que seria o mente. Então, infelizmente, tu tem um prefixo ali, in, mente seria um sufixo. Então, algo que vem depois que se adiciona para dizer. É desse modo, é de forma infeliz. In é de forma que não é. Então, é oposição. In é oposição. Ou dentro. Aí me explica morfologia. Me explica morfologia, porque que pode significar os dois. Histórico. É uma questão histórica, social, cultural, enfim. Mas estudando essas questões, a gente entende muito melhor o significado das palavras, gente. Sério, estudar morfologia é revolucionário, assim. É um ato revolucionário, sabe? Não sei o que eu tô fazendo. Mas, beleza. Deixa eu apagar aqui e já volto. Beleza, para terminar essa aulinha que é para ser curta, temos aqui radical, base semântica. Então, sem o radical não existe palavra. Beleza? Porque o radical é a própria composição, é o núcleo da palavra, essencialmente. É o núcleo do significado daquela palavra. Aí a gente vai ter desinências, flexões gramaticais. Tem flexões nominais, ali de número, pessoa, e verbais, modo e tempo. Beleza. Claro, nas verbais também tem número e pessoa, mas depois a gente vê isso. Vogal temática. Base para desinências. Então, essencialmente, a gente vai ter, por exemplo, aqui, desarmar. Essa vogal temática aqui,
ela vai dizer que é da primeira conjugação. E está servindo de base para descendência. Pensa, desarmamento. Desarmento. Pode ser que no italiano seja assim, mas no português não é. Tá? Então a gente vai ter esse tema aqui, arma, essencialmente, mas nesse caso, sendo um verbo, por exemplo, tu vai ter desarmar, desarmei. Sabe? Então, isso aqui não pode ser parte do radical. Por quê? Porque desarmar, desarmei, então não é a parte constituinte, é a menor parte possível que tem significado. Então tem que diminuir a partir do ponto, por exemplo, arma, não, mas pode ser armei, então não pode ser arma. Ar, não, mas pode ser só o oxigênio e nitrogênio que a gente tem aqui. Nitrogênio, hidrogênio, hélio, não sei, por aí, sabe? Então tem que ser arma, porque é o menor possível que signifique aquela coisa. E aí a gente vai ter aqui, afixos formam palavras novas. Então vai ter os prefixos e os sufixos. Prefixos vêm antes, sufixos vêm depois. Prefixo, ar. Des, de tirar, basicamente. De descarregar, desarmar. Sabe? Então, tipo, tirar, retirar, enfim. Ou algo, um prefixo negativo, assim, em sentido semântico. Foca no quadro. Essencialmente, arm, o radical, vogal temática aqui, que prepara para o que vem depois, esse sufixo nominal. Certo? Então, essencialmente é isso que a gente vai ter. Essas são as partes essenciais. Depois a gente vai ter o quê? Vogal e consoante de ligação, mas não é morfema, por quê? Morfema tem que ter significado. Então, qual que é o significado disso aqui? Beleza. Adiciona o tema no sentido de que ele mostra a conjugação. Ele tem um propósito ali que não é puramente gramatical. E a gente tem elementos que são puramente gramaticais e eles não vão ser morfemas. Apesar de que eles vão estar ali sendo estudados pela morfologia, basicamente, porque eles vão fazer parte da formação da palavra, mas eles não vão ser um morfema. O morfema é essencialmente a menor parte possível que detém significado. Então não pode ser D, só um D. Não pode ser, sabe? Então tem que ser a menor parte possível que retém aquele significado e não uma parte grande o bastante para que não seja significado de outra coisa, nem uma parte pequena o bastante para que não tenha significado nenhum. Então a gente vai ter prefixo, radical, vogal temática, sufixo. E